Estamos de volta no terceiro bloco do Conexão Popular, hoje recebendo o Ortiz Júnior, o prefeito da cidade de Taubaté. E para abrir essa rodada de perguntas, Gabriela Rondel. Prefeito, foi muito falado no último bloco sobre o bairro do Barreiro, né? E houve um caso de desocupação recentemente lá que teve uma acusação de agressão. E foi aberta uma sindicância pela prefeitura para investigar, só que essa sindicância já foi suspensa pela terceira vez e o prazo de conclusão já está quase sendo dobrado. Eu queria saber o que pode ser feito pela prefeitura para agilizar esse processo, já que é um caso grave que o público tomou conhecimento muito rápido, viralizou, enfim, o que pode ser feito para agilizar isso? Então, antes de responder, eu vou falar do benefício que a prefeitura produziu nesse empreendimento. E aí depois eu te respondo especificamente desse excesso cometido por um servidor. É muito comum esses programas Minha Casa Minha Vida, é muito comum empreendimentos espalhados pelo Brasil em que o crime organizado assume o empreendimento, expulsa as famílias e acaba transformando em quartéis generais do tráfico de drogas. A condição geográfica desse empreendimento, Luquiar e Capeleto, era muito propícia a isso, praticamente é um Forte Apache. É uma área que é um pequeno altiplano ali no Barreiro, em que você tem uma visão periférica de todo o entorno e você não tem saída para os fundos, ou melhor, você não tem acesso de veículos pelos fundos, mas você tem acessos de fuga muito fáceis e muito rápidos para o crime organizado. Desde o ano de 2014 para 2015, esse empreendimento foi invadido por pessoas do crime organizado, expulsaram muitas famílias. E as famílias que ficaram, na sua grande maioria, os moradores que originalmente receberam as chaves, estavam verdadeiramente intimidados, pressionados, agredidos pelo tráfico de drogas e pela violência dessas pessoas que acabaram assumindo o controle do conjunto. Muitas famílias foram embora e outras pediam socorro desesperadamente. Eu pedi apoio ao Banco do Brasil, que era o banco financiador, o banco não tomou nenhuma providência, aliás, me enrolou durante quase 2 anos. Depois, solicitei apoio à Polícia Militar, que fez diversas visitas no empreendimento, mas, como eu disse, é um empreendimento num local muito favorável. Todas as vezes que a Polícia Militar vinha pela estrada do Barreiro e acessava, o acesso ao conjunto era muito fácil ver, ninguém esperava a polícia, todo mundo evadia. Depois, pedi à Polícia Civil que fizesse lá uma busca e apreensão, houve uma autorização judicial, fizeram busca e apreensão, incrivelmente não pegaram nada, não conseguiram fazer nenhuma abordagem efetiva, não fizeram nenhuma prisão nem apreensão de drogas no empreendimento. E chegou num momento que ficou insuportável realmente, porque aí o crime organizado tinha tomado conta, a prefeitura tentou. No ano de 2017, no início de 2017, nós tentamos criar lá condições para cursos de artesanato, padaria, fizemos cursos de dança, de teatro, de música e atividades esportivas. Nos 2 primeiros meses foi um sucesso, no terceiro mês não começou a vir pouquíssimas pessoas, depois os cursos ficaram absolutamente esvaziados e o presidente da Associação de Moradores de lá me disse que o tráfico tinha proibido as pessoas de frequentarem os cursos. Aí nós resolvemos garantir a presença das pessoas com a polícia no horário dos cursos. À noite depredaram o salão de festas, o local onde as reuniões aconteciam para os cursos. Nós reformamos, depredaram uma segunda vez. E na segunda vez levaram vaso sanitário, pia, telha, porta, batente, janela, fio, tudo que você pode imaginar de ruim o crime organizado fez para evitar que o poder público pudesse lá desenvolver algum tipo de atividade para a comunidade, para resgatar. Eu tenho muito receio da palavra empoderamento, porque todo mundo usa para tudo, toda hora, de todo jeito. Mas nesse caso é o único substantivo que se encaixa bem. A gente precisou atuar definitivamente para o reempoderamento das famílias de bem que moram lá. E aí a Prefeitura construiu com o Ministério Público Federal uma ação lá decisiva que era uma reação também na mesma medida de intensidade de força com o qual o crime organizado agia lá. Você não combate o crime organizado com flores, você combate com ação efetiva, com repulsa àquela agressão.
Então, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e uma ronda especial que a Prefeitura tem de uma empresa contratada passaram a tomar conta do conjunto 24 horas desde fevereiro desse ano, efetivamente. E houve muitos episódios de desocupação de imóveis invadidos. Esse imóvel em particular, em que houve o excesso do servidor, realmente o servidor errou. Errou sob 2 aspectos que eu vou dizer já para você. Mas houve muitas reintegrações, como essa, reintegrações de pessoas que estavam lá alugando, que tinham comprado o imóvel, reintegrações de pessoas que eram familiares dos traficantes, que estavam comandando ali o tráfico de drogas. Então, houve perto aí de 60, 80 reintegrações de apartamentos, todas elas já foram concluídas, e dentre essas, essa reintegração. O servidor errou 2 vezes. Primeiro, errou porque foi muito provocado e reagiu agressivamente e excedeu nessa reintegração. Ele agrediu o morador e isso é inadmissível. Realmente, essa sindicância precisa andar e precisa ser concluída. Os servidores saíram de férias. Cada vez que uma sindicância é composta por 3 servidores, cada vez que um dos servidores pede férias, isso eu não controlo, é impossível controlar, a gente tem que suspender até que esse servidor volte de férias. Não foi suspenso por nenhum episódio administrativo do servidor ou do governo, foi suspenso porque os 3 servidores, cada um a seu momento, saiu de férias. Agora, também errou o servidor porque eles sempre atuam em dupla, né? Tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, quanto a Guarda Municipal, como essa ronda especial, sempre atua em dupla. E eu disse a eles, façam também uma filmagem da ação de vocês. Ocorre que esse cidadão que foi reintegrado, em que houve a reintegração, ele era uma pessoa que tinha um histórico de violência, tinha um histórico de cumprir pena por tráfico de drogas, era um ex-condenado, um ex-sentenciado por tráfico de drogas. Não estou afirmando aqui que ele continuou traficante, mas num dado momento ele foi traficante e foi preso e cumpriu pena por tráfico de drogas. E ele fez uma abordagem muito provocativa ao guarda da prefeitura. O que eu disse a eles é o seguinte: quando há uma ação dessa, vocês têm que filmar a ação de reintegração para garantir tanto a ação de vocês quanto, eventualmente, qualquer dúvida acerca de uma agressão. Sim, até porque no vídeo dá para ver que algumas pessoas ali estão falando para quem está filmando parar de filmar. Então, essa atitude já iria no caminho contrário, facilitaria um pouco na hora de investigar, provavelmente. Houve excesso, esse excesso é inadmissível. Realmente o servidor se excedeu porque agrediu fisicamente essa pessoa. Agora, essa pessoa que estava filmando não era nenhum cidadão de bem. É importante dizer isso. Muitas vezes a gente fala, fica escandalizado numa circunstância como essa. É justo se escandalizar, nenhum servidor tem o direito de agredir ninguém, em nenhuma circunstância, mas é importante dizer que era uma pessoa que já cumpriu pena por tráfico de drogas, estava no apartamento alugado, vinha alugando esse apartamento, era uma pessoa que tinha uma relação com o tráfico de drogas dentro do empreendimento, existia uma relação essa pessoa cumpria ali um papel de vigia, né? Ele cumpria um papel importante dentro ali daquele enredo do tráfico de drogas de vigia, acabou sofrendo uma reintegração, mas obviamente há um excesso grave de um servidor que tem que se apurar, evidentemente, esse excesso e tem que ser punido na medida em que a comissão de sindicância concluir o procedimento de apuração do que houve. Agora, não tira legitimidade a importância do que foi feito nesse empreendimento. Hoje eu não tenho mais nenhuma queixa, não tenho mais nenhuma reclamação. A Prefeitura não pode deixar as ações importantes que estão sendo feitas lá. Hoje todas as ações de cursos, qualificação profissional, parte esportiva, vem sendo feito pela Prefeitura, porque a Guarda, a Polícia Militar e essa ronda continuam lá 24 horas por dia, 7 dias da semana. O dia que sair, você pode ter certeza que, infelizmente, a gente vai voltar a ter lá um enfrentamento importante com o tráfico de drogas. Prefeito, queria que o senhor falasse também sobre um caso que voltou agora de servidor, parece que está voltando as notícias do jornal, o caso da licença-prêmio da secretária, Odila.
a informação que a gente tem é pela imprensa. O que realmente aconteceu? Ela passou à frente de outros servidores? Existe uma normativa, uma sequência dentro da prefeitura para o pagamento? E como que o senhor agiu, identificou se houve problema e como está essa situação hoje? Se ela já devolveu? A informação que a gente tem é pelo jornal. Seria interessante o senhor explicar isso aí. É assim, olha, nunca houve uma regra expressa, nunca houve uma legislação, algum dispositivo legal que estabelecesse que o pagamento deveria ser feito pela ordem cronológica. Mas é intuitivo que tem que ser assim, não é? Acho que é óbvio que uma pessoa que recebeu uma licença-prêmio não pode receber antes das outras, porque há uma ordem cronológica de aquisição do benefício, né? Então, isso é um fato. É intuitivo que tem que ser pela ordem cronológica. Também havia uma exceção a essa ordem cronológica, que era uma exceção que a gente havia estabelecido, que é quando aquele servidor solicitava licença-prêmio quando tinha algum problema grave de saúde, ele servidor, ou da família, ou quando ele tinha alguma condição econômica que comprometesse as finanças pessoais do salário que ela recebe, e com isso ele tinha necessidade de receber a licença-prêmio para saldar algum importante compromisso. Então essas eram as exceções que a gente tinha desde 2013, quando a gente retomou o pagamento das licenças-prêmios. Desde 2002 a prefeitura não pagava as licenças-prêmios e a gente resolveu fazer um planejamento para pagar, e a regra sempre foi essa: ordem cronológica e duas exceções: problema de saúde ou grave crise financeira pessoal do servidor ou da família do servidor. Essas eram as exceções. Acontece que a gente sempre organizou dessa forma. A gente hoje está perto de 14 milhões de pagamento de benefícios de licença-prêmio. Mais de 1.200 servidores receberam licença-prêmio em dinheiro, fora aqueles 500 ou 600 servidores que receberam em tempo. Quando o servidor recebe em tempo também, a prefeitura acaba tendo que contratar um outro servidor para substituir. Então, também há um dispêndio financeiro da prefeitura. Ocorre que a secretária de Finanças recebeu a licença-prêmio, ela tinha uma dificuldade econômica naquele momento, as duas filhas estavam desempregadas, ela tinha um problema de escolas de netas para pagar, enfim, havia lá uma circunstância que não convém expor aqui mais, mas havia uma circunstância econômica que dava a ela, em condições normais, o direito de pleitear dentro das regras colocadas, que eram a situação de saúde e a situação de dificuldade financeira. Ocorre que ela se pagou. Como ela é ordenadora de despesa e é secretária de Finanças, ela fez a liberação da licença dela própria, sem a minha autorização. Quer dizer, eu não autorizei a liberação dessa licença-prêmio. E aí foi o grande erro. Existe uma ordem cronológica e o juízo de oportunidade e conveniência de romper ou não essa ordem cronológica sempre foi um juízo equilibrado do gabinete, né? A gente sempre fez um juízo equilibrado disso. Então, sempre havia, por parte do gabinete, uma consulta ao DA ou ao SMON, ou enfim, a quem nos pudesse dar informações mais precisas da circunstância daquele servidor, de saúde ou financeira. Esse foi o episódio. Imediatamente quando eu soube que houve o pagamento fora da ordem cronológica e sem a autorização expressa do gabinete, determinei que se fizesse a devolução da importância. É uma importância de valor considerável, porque é uma servidora que tem 30 anos de prefeitura, de efetivo serviço, tem os anuênios e quinquênios todos computados no salário, mais algumas incorporações ao longo da carreira. Obviamente, você somar 3 meses de licença-prêmio de uma servidora com 30 anos, você acaba tendo uma quantia considerável. Como a servidora tinha um saldo negativo no banco, a partir do momento em que o dinheiro entrou, o banco pagou o saldo negativo, cobriu o saldo negativo. Então, não era um dinheiro que tivesse disponível no momento da devolução para ressarcimento integral, 100%. Então, aliás, isso justifica até o fato dela ter se pagado, né, essa licença-prêmio. Ela tinha um saldo negativo muito grande na sua conta, o dinheiro caiu, cobriu o saldo e não tinha mais o dinheiro para pagar.
a servidora propôs um acordo de pagamento em que as 2 primeiras parcelas eram de R$5.000, de fato isso foi feito, e as subsequentes eram de R$2.500. Algumas parcelas de R$2.500 subsequentes foram pagas, e se não me engano, 2 parcelas de R$2.000 e eu acho que 1 ou 2 de R$500. Essas parcelas foram as mais recentes. O compromisso da servidora com a prefeitura, ou seja, a declaração de que pagaria em parcelas de R$5.000 e as subsequentes de R$2.500, foi, portanto, revisto, porque a servidora acabou pagando parcelas de R$2.000 e 2 parcelas de R$500. É isso, é verdade. Então, qual é a alegação da servidora? Que se apertou no final do mestrado, a prefeitura faz bolsas de mestrado para muitos servidores, não achei ético fazer também a bolsa de mestrado para essa servidora, por razões óbvias, secretária de Finanças e outras razões óbvias. Então, ela arca com o custo integral do seu mestrado. Então, nesse momento final de quitação de mestrado, ela diminuiu um pouco as parcelas, mas ela mesma alega à prefeitura, ela mesma alega por escrito que vai fazer parcelas maiores complementando o valor que ela mesma se predispôs a pagar, seja completando as parcelas de R$2.000 até R$2.500, seja de R$500 até R$2.500. Então, há um acordo a partir de uma decisão voluntária dela de fazer o pagamento de determinada forma. O valor então já houve o pagamento de determinada quantia? Ah, sim, houve 40% do ressarcimento do valor. Porque a gente tem informação de que não houve... isso que seria interessante Foram pagas parcelas de R$5.000, outras parcelas de R$2.500, outras parcelas de R$2.000 e outras parcelas de R$500. Numa decisão de parcelamento voluntária que ela manifestou à prefeitura, eu enviei ao Ministério Público, o Ministério Público anuiu, disse, olha, tá bom, faça então a cobrança desses valores, e tem sido feito pagamentos mensais. A diferença é que da proposta inicial de R$2.500, agora essas 2 últimas parcelas foram menores que esse valor, mas a servidora se comprometeu a completar nos próximos pagamentos o valor dessas parcelas. Eu acho que está tudo bem, quer dizer, se fez o erro no início foi ter se pago a licença-prêmio, isso eu concordo, isso foi um erro desde o início, não deveria ter se pago, né? Ou se pagado a licença-prêmio, não deveria ter feito esse autopagamento da licença-prêmio sem anuência do gabinete, porque o gabinete normalmente consulta o departamento de administração, consulta o SMON, que é o Serviço Médico Oficial do município, consulta e o departamento de administração nos informa se há alguma dificuldade, algum conhecimento, o RH informa se há algum conhecimento da dificuldade daquele servidor. Então esse foi o grande erro. Agora o ressarcimento vem sendo feito todos os meses. Só um gancho aqui, licença-prêmio. Teve uma notícia que o sindicato fez uns questionamentos para a prefeitura de que a licença-prêmio, a prefeitura queria extinguir a licença-prêmio do servidor. Isso é verdade? Como que está? Não. A licença-prêmio, há uma certa confusão, que é assim, a licença é prêmio, né? A licença não é para todos e nem deve ser para todos. A licença-prêmio, ela deixa de ser um prêmio na medida em que o servidor, ele deixa de cumprir com as obrigações dele de servidor. São as obrigações mínimas, comparecer ao trabalho, ser pontual, então chegar pontualmente ao trabalho, no horário de entrada e no horário de saída. O que nós fizemos, inclusive no plano de carreira que está aqui na casa, é tornar a licença-prêmio, de fato, prêmio. Ela tem que ser prêmio, ela não é para todo servidor. Ou melhor, é para todo servidor, desde que seja um prêmio. Ela não pode ser automática, né? Essa licença, esse benefício financeiro não pode ser automático para todo servidor, se todo servidor não é efetivo com o horário, efetivo com as suas presenças no trabalho. Quando o servidor tem uma falta injustificada ou tem alguma sanção administrativa a partir de um processo administrativo, é óbvio que ele deixa de fazer jus à licença-prêmio. Ele tem direito a outros benefícios, mas não à licença-prêmio. Então, é assim também no Estado, é assim nos outros municípios e é assim também no plano federal.
Tem que ser assim, obviamente, no município. Tem que ser um prêmio ao servidor que cumpre minimamente aquelas metas e aqueles objetivos como um bom funcionário público. Então é isso, então não está... Não. Então vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o quarto e último bloco do Conexão Popular. Não sai daí.